boa tarde, boa noite. Está entrando no ar o videocast Saúde Não Tem Replay. Isso mesmo, um bate-papo muito legal onde a gente vai falar sobre o quê? Sobre a saúde do homem. E não é sobre isso, tá? Futebol, vida real e prevenção. É sobre isso que a gente vai falar. Quero agradecer mais uma vez. Terceiro ano que estou aqui com a Unimed, nesse Novembro Azul, e é muito importante a gente falar sobre isso. Um assunto que muitas vezes o homem não presta atenção como deveria. Eu diria, eu sou o Nairo Orlando e a partir de agora estou com vocês, mas não estou sozinho. Estou com uma galera aqui na mesa que eu já vou apresentar. Primeiro, quero agradecer a tua presença, você que está nos vendo, nos ouvindo, seja no YouTube, no Instagram ou demais plataformas. Muito obrigado. Eu espero que os próximos minutos você aprenda e se divirta, assim como a gente também vai se aprender, aliás, vai aprender e vai se divertir por aqui. Bom, uma mesa redonda vai falar de futebol, não funciona só com um. Tenho aqui meus convidados, meus parceiros, quero começar apresentando, na verdade, pedindo para eles se apresentar. Carlos, boa noite, boa tarde, bom dia, seja bem-vindo. Isso aí, pessoal, tudo bem? Carlos, 40 anos, Colorado que passou nos anos 90, então somos calejados. E estamos aí para ter uma conversa descontraída, buscando prevenção de saúde, descontração. Esse é o caminho. Colorado sofredor, assim como o Grêmio sofredor, o momento não tá bom para os nossos dois times, né? Mas eu quero saber do João, que tá aqui do meu lado. João, gremista ou colorado? Colorado também, eu sou o João, tenho 30 anos. Também tô sofrendo bastante esse ano, mas, né? Não tem muito o que fazer nesse momento, é só ter fé que vai... Ter fé que vai sair dessa, né? Vai sair dessa. O que nos deixa menos triste, eu diria, porque o Grêmio também não tá numa solução muito boa nesse momento, mas a gente sempre, assim como essa rusga fica dentro de campo, a gente, né? O importante é ter o co-irmão sempre junto. E até fiquei agora pensando sobre aqui, a nossa mesa desse primeiro papo ficou montada só com colorados. A próxima a gente vai ter que ter um gremista aí. Já vou acionar aqui meu telefone, porque na próxima temos que ter um gremista, mas já estamos entrando com o time em campo e um time não entra em campo sem o médico, sem o doutor da saúde, o nosso técnico. E hoje o nosso técnico é o Thiago Fortuna, que estamos recebendo aqui, cardiologista. Thiago, com esse nome aí, olha, é um nome rico, eu diria. Me dei muito bem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente. Obrigado pelo convite. Eu acho que tu traz aí o Thiago Fortuna, mas sabe, esse detalhe de bastidor eu vou contar agora, inclusive, por favor. Tu sabe que na origem eu escondo um sobrenome. De casa, a minha mãe é Fracasso. E não meu pode pai ser. É Fortuna. Não então, pode ser. É escondido o fracasso, tá só aí o Thiago Fortuna. Isso é uma lembrança pra ti, né? Claro. Os dois sempre podem andar juntos, inclusive no futebol, né, Thiago? E o Fortuna em si, a origem italiana, significa aí buena sorte. Então, tenhamos uma boa sorte aí. E já que os guris tocaram no assunto futebol, que o nosso time tenha um pouquinho mais de boa sorte aí para esse tempo. Exatamente. E boa que a gente venha trazer pro Inter também. Exato, né? E que a gente tenha um bom bate-papo aí agora, nesse momento. Certo. Gente, brincadeiras à parte, então, esse é o nosso bate-papo aqui. A gente vai misturar futebol, mas vamos falar muito sobre saúde, que é o que importa, né? É um assunto que, de uma forma descontraída, a gente vai falar sobre algo que é muito sério. E quando a gente faz alusão ao esporte, quero começar te perguntando, Thiago, saúde, por exemplo, não tem replay como no futebol, né? Não tem. A gente tem várias experiências e vários relatos de situações em que tu perdeu tempo de fazer a prevenção ou de tratar a doença, esse tempo ele não volta. E uma coisa que a gente tem muita dificuldade no momento contemporâneo é entender que tem situações em que a gente tem que agir na hora que tem que agir. E, obviamente, trazendo o assunto em volta, que é o mês de Novembro Azul, a gente pensa muito na saúde masculina. E o meu pai tem uma frase que eu vou falar hoje e agora, mas eu acho que é legal. Homem bom sofre, porque a gente tem uma rotina muito de labor, essa é a regra, mas o homem sofre muito para a questão de se abrir para os seus riscos, abrir assim as possibilidades de prevenção. O homem sofre muito com a dificuldade de, por cultura, por educação. A gente tem uma mania de, parece estranho um cara de 40 anos, 50 anos, 30 anos, parar um dia e fazer um check-up, fazer uma avaliação, fazer uma varredura no seu corpo e entender. Porque parece que culturalmente a gente não foi treinado para isso. E sim, daqui a pouquinho, se tu conseguir fazer uma prevenção adequada, a gente previne várias doenças no futuro. Então, a gente acaba tendo aí uma prevenção
financeiramente muito melhor, porque a gente acaba sabendo que a prevenção ela é muito melhor financeiramente, a gente evita que as pessoas fiquem doentes, a gente evita que as pessoas parem de trabalhar, a gente evita transtornos sociais, porque um homem parado acaba tendo aí necessidade de recursos de INSS, essas coisas todas. Então, se a gente previne, a gente não deixa esse paciente ficar doente, ele tem um tempo maior de trabalho, de sustento da sua casa, tudo isso. Mas também é para a própria saúde da pessoa. Quanto tempo a gente consegue ganhar de vida? E não só de vida, né? Tempo de qualidade. Então, sim, de fato, a prevenção ela não tem tempo e a gente tem que estar atento para, no momento certo, fazer essas coisas que têm que ser feitas para prevenir a saúde do homem, com certeza. Exatamente, é importante. A gente falou em replay, né, Carlos? Queria aproveitar para perguntar. Sim. Tu disse que fez 40 anos? Isso, eu sou de fevereiro, completei 40 em fevereiro de 25. E o que tu faz, assim, Carlos? Chegou nos 40, o que tu faz para cuidar da tua saúde? Cara, até antes, Nairo, até antes dos 40, ano passado, eu já comecei fazendo check-up geral, cardiologista, sangue. Esse ano fiz novamente, inclusive até recomendado a procurar uma nutricionista, então uma readequação alimentar, que isso também é um processo que vai, com certeza, no futuro previne diversas situações. E também, de 7, 8 meses para cá, tenho treinado, ao menos 4 vezes por semana em academia. Então, isso tudo, acho que o que a gente faz de bem para nós agora, no futuro a gente vai, como o doutor falou, depender menos de remédio, menos medicação, uma qualidade de vida melhor. Então, isso tudo vai ter eu tenho certeza, um reflexo na minha qualidade de vida daqui a alguns anos, né? Eu acho legal, até a gente pode fazer uma conexão. Quando a gente diz que saúde não tem replay, a gente pega o exemplo de um próprio jogador, né? Que traça um paralelo com o preparo físico. Um jogador hoje, para ele jogar bem, ele tem que estar preparado. E a nossa preparação, eu digo nós, que não estamos num campo de futebol profissional, digamos assim, é justamente olhar para a saúde antes. É ser do time da prevenção e não do time que vai procurar ajuda quando, de repente, surge alguma coisa. João, tu é mais novo que nós, né? Quantos anos tu tem? 30. João, tu com 30 anos, primeiro, eu quero saber como é que tu vê essa questão da prevenção do homem, né? Da saúde, e o que tu já pensa ou já faz nessa situação quando a gente fala em prevenção. Assim, eu gosto bastante de fazer atividade física, faço crossfit, então parte da minha prevenção também é em função disso. Então, a entrada no crossfit fez eu mudar alguns hábitos alimentares, fez que eu fizesse alguns check-ups mais frequentes. Eu tento fazer pelo menos uma vez por ano um check-up geral para ver também até por histórico familiar. A minha família tem problemas tanto de diabetes quanto colesterol. Então, eu tento fazer isso, pelo menos acompanhar. E eu vejo que se eu não me cuidar, se eu não estiver me olhando para mim, ninguém vai olhar. Por mais que tua esposa pode olhar, quando tiver um filho, teu filho talvez vai te fazer pensar, mas eu acho que tu tem que olhar pra ti e tentar se prevenir o máximo possível para que tu possa também curtir momentos bons com eles, né? E não deixar eles também preocupados. Pensando no futuro, né, João? Acho que é super importante isso, né? Agora eu quero fazer o seguinte, a gente começou aqui seriam os preparativos, agora vamos pro primeiro tempo. Bora. Já entrando no nosso papo aqui, e a gente tem aqui 3 pessoas que estão comigo que buscam cuidar da saúde. Eu quero falar contigo agora, nesse momento que está nos assistindo. Você que ainda é sedentário, você que talvez não cuida da alimentação, cara, esse recado é para ti, né? É um recado de amigo, de irmão aqui, como a gente tá, porque os hábitos, eles mudam o jogo. E é a partir dessa mudança de hábitos que a gente consegue retomar ou mudar toda essa questão. E aí a pergunta que eu faço agora pro Thiago é o seguinte: o que nós podemos fazer quando a gente está no desespero do final de campeonato, Thiago? E aí o seguinte, tá ali batendo na porta, é a história que não cuidou da prevenção. O que essa pessoa pode fazer quando bate os exames ali que deram alterados e tudo mais? Qual seriam os primeiros passos, assim, para essa pessoa fazer? Muito boa pergunta. Porque a gente tem... eu acho que hoje, o 2025, né? Eu acho que o maior desafio para qualquer pessoa que tem um exame que está alterado ou que tem alguma alteração, que está sentindo alguma alteração orgânica no seu organismo, a maior dificuldade que eu vejo hoje, Nairo, é saber aonde ir buscar a resposta para isso. A gente está sendo municiado o tempo todo, seja por redes sociais, seja por convívio, de muitas informações. A gente está vivendo uma era muito tecnológica em que eu coloco no chat GPT qualquer informação e essa informação vem lá com uma verdade absoluta.
E por vezes eu vejo que isso é um dos lugares em que a gente mais tem que ter dificuldade para entender. Por quê? Porque às vezes eu consigo receber a resposta que eu quiser, dependendo do jeito que eu faço a pergunta. Exatamente, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu acho que quando tu tá chegando no finalzinho do teu jogo e tu tá percebendo que o resultado não tá adequado, tem um bom treinador. Doutor, mas tem uma questão que geralmente as pessoas pensam ali naquele período de setembro, final do ano, né? Aí pensam que tá chegando o verão, começa a apertar, né? É tipo o final de campeonato. Agora tem que correr atrás do prejuízo, né? Geralmente é esse período. Então tenham cuidado com relação a onde vai sair essa resposta, da onde vocês vão buscar ajuda. Eu acho que esse é o maior detalhe. Tenham confiança no colega ou no médico que vai ser o instrumento que vai ser usado para trazer saúde. Mas eu acho que a maior dúvida é essa. O segundo detalhe que me chama muita atenção é não existe como recuperar o tempo passado. Não existe uma resposta rápida e não existe uma fórmula mágica. A gente não vai recuperar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro em novembro e dezembro. Exato. Se alguém prometer algo assim, abra o olho, não está correto. Eu acho que, apesar da gente ter aí essa necessidade de mudanças rápidas de costume e até a questão de melhorar a nossa saúde de forma rápida, todo o processo ele tem que ser gradual. Todo o processo tem que ser constante e gradual. Para que aí sim a gente tenha uma resposta adequada. E daqui a pouco, se não conseguir ficar com o corpo adequado para esse verão, né? Tem outro. O que vale é a gente ter tempo, ter saúde e poder aproveitar os tempos todos de vida que a gente vai ter aí durante esse tempo todo. Exatamente. E nunca é tarde para mudar um hábito, né? Nunca é tarde. Melhorar a condição de vida, condição de alimentação. Exato. Então, isso tudo é válido e quanto antes nós começarmos, melhor será o resultado, né? Mais rápido vem o resultado. Eu achei legal a tua fala, Carlos, porque quando a gente fala a gente tá falando de saúde do homem, as pessoas pensam muito em doença, né? Pensam na doença ou no exercício físico, e a saúde não é só isso, né? A gente tem uma questão alimentar, que é super importante. O exercício físico, sim, é importante para todo ser humano, obviamente para o homem também, né? A mulher, ela já tem uma tendência a cuidar mais da saúde. Infelizmente, o homem não cuida tanto, é por isso que o homem muitas vezes morre mais cedo do que a mulher com relação aos números, né? Isso não deveria ser assim, não por parte da mulher, obviamente a mulher faz certo, nós que fazemos errado, né? E também tem uma questão de equilíbrio emocional. Eu queria jogar a pergunta aqui, quem quiser responder primeiro, enfim, fica à vontade. Mas o que vocês fazem para além do físico, da alimentação, quando a gente fala em emocional, assim? Vocês fazem alguma coisa? Tem algo que vocês utilizam para, digamos, estar bem da cabeça, digamos assim, né, Nana? De uma forma coloquial de falar. Para mim, me faz muito bem uma caminhada com a minha namorada, sabe? A gente pega, sai a caminhar 30, 40 minutos, sem celular, conversando, curtindo o passeio mesmo. Eu acho que eu sempre brinco, a melhor terapia que a gente tem para nós é essa, sabe? A gente gosta bastante. A gente também treina junto, a maioria das vezes a gente vai junto na academia, então são momentos assim que a gente tem nossa terapia em conjunto, né? E isso eu acho, para mim, me faz muito bem. E o sono, gente, vocês costumam dormir bem também? Sabe que o sono é importante, às vezes a gente esquece disso também, né? Tocando no assunto que tu traz, tem vários estudos que falam que treinar junto faz com que a vida e o relacionamento se torne muito mais saudável entre um casal. Então, assim, treinar junto faz bem pro casal. É legal, faz bem mesmo. Sobre a questão emocional, eu acho que isso é um dado importante pra gente falar, porque homem tem muita dificuldade de abrir essa caixa preta aí. É verdade. A gente tem muita dificuldade, de novo, por treinamento. Fomos treinados a não ter facilidade de expor sentimentos. E, por vezes, a gente chega a um limite, a um burnout ou a qualquer outro local em que a gente simplesmente pira porque não conseguiu perceber lá no início que, de fato, podia ter mudado isso se tivesse tido alguém para conversar, alguém para trabalhar essa questão emocional. Muito bem, gente. Esse é o nosso videocast Saúde Não Tem Replay. João, já passa a palavra para ti. Mas antes, queremos dizer o seguinte. A gente ficou aqui focado falando da prevenção e da saúde, mas fizemos alusão também ao nosso querido futebol. Queria convidar aqui o João e o Thiago para levantar as camisetas, porque temos presentes para nossa audiência também. Olha só, temos aqui camisetas do Inter e do Grêmio. Então você que está nos assistindo aí no Instagram, faz o seguinte:
comenta e segue a Unimed_VTRP lá no Instagram. E quem sabe você não leva para casa esses presentes aqui, uma camiseta do Inter e do Grêmio. Como eu disse aqui, só Colorado hoje, estamos sofrendo, mas enfim, se tivesse um gremista, estaríamos abraçados também. Porque a situação não tá fácil para ninguém, né? Vamos pro nosso segundo tempo aqui de bate-papo. Queria perguntar uma história de bastidor aqui pro nosso doutor, mas antes queria conversar com o João. João, a gente falou de saúde física, emocional. Falamos de sono, e tu é o nosso representante mais novo aqui, tu é o cara que mais tem energia. Me diz aí, ainda dá pra aguentar dormir pouco ou não? Tem aquela hora de sono ali de 8 horas por dia? Não, tem que dormir algumas horas bem regulares, assim. Como eu falei, eu pratico bastante atividade física, então, atividade física de alguma intensidade, e sem dormir não desempenho, não tenho como fazer. Eu acho que eu tenho uma certa dificuldade para dormir, não no sentido de ter dificuldade. Às vezes eu deito, demora um tempo para dormir, ou às vezes eu acordo muitas vezes por uma questão também de ir no banheiro, tomar muita água durante o dia também. Tem a questão que a gente tem que fazer esse equilíbrio de tomar água do dia e ainda ir no banheiro durante a noite. Mas, e algumas vezes, então, eu sinto essa dificuldade de dormir. E eu sinto que quando eu não durmo, o meu dia já começa tudo errado. Eu já não tenho mais o mesmo gás, já não tenho nada para conseguir agregar. Então, como eu disse, eu sou mais novo. Eu já virei bastante noites aí, fazendo festa e fazendo coisa. Acho que todo mundo aqui já fez isso. A gente mas hoje tem virado mais, assim, mas nós já estamos em outra fase. Mas hoje já não dá mais. Com 30 anos já não é recomendado. Tem virado mais, assim, mas nós já estamos em outra fase. Mas hoje já não dá mais. Com 30 anos já não é recomendado. Ando pelada já. Já tem filhos? Não. Vai chegar, fase de não dormir de Aí novo. tu não vai dormir de novo, né? Vamos trazer histórias engraçadas aqui que a gente viveu, acho, nesse cuidado com a saúde. O doutor deve ter várias, né? Obviamente, talvez de pacientes que passam, obviamente, sem citar nomes aqui. Carlos, nesse teu processo aí, o que poderia trazer de história engraçada no cuidado com a saúde que a gente pudesse fazer, remeter até o futebol, né? Porque às vezes é que nem eu, né? Comecei a ir na academia há uns 2 meses atrás ali, questão de 15, 20 dias, torci o tornozelo. Aí o jogo já teve que dar uma parada, aquela coisa, mas não pode parar, né? O que tu tem de história que tu lembra, assim, que poderia trazer com a gente aí? Cara, eu, como qualquer criança, quando novo, gostava de jogar futebol, né? Tem aquele sonho, ser jogador. Só que a habilidade nunca foi meu forte, né? Então... de ninguém aqui na mesa. Eu sempre falo, né, que eu sou bom na teoria, porque eu gosto de conversar de futebol, esquema tático, mas eu não sou bom nem na teoria. Nem na prática, nem na teoria. Na prática é complicado, cara. É complicado, assim, acontece muito lance engraçado, lance bizonho, de certo modo, mas a gente... Hoje... É uma diversão também bater um futebol, jogar um futebol. É divertimento, é uma terapia também, não deixa de ser uma terapia, né? Mas É legal tu falar de terapia, né? Porque a gente também fala de espírito de grupo, né? Porque também. Até já vou jogar pro doutor, porque é um tema bem interessante, né? Porque o ser humano, ele não nasceu para ficar sozinho, né? Independente, não tô falando de relacionamento, mas de convivência, né? Eu acho que a gente, até com relação, a gente falou de inteligência emocional, né? De estar bem de cabeça, assim, entre aspas. Também faz parte de estar em grupo, esse espírito de grupo, que tem tudo a ver com o time de futebol, né? Que são aqueles 11 que dentro de campo precisam estar unidos, né, doutor? A fala, e é legal trazer esse assunto, porque tem coisas que, mesmo óbvias, precisam ser ditas. Exato. E quando a gente fala de um time, de um grupo, a gente às vezes se identifica muito no que o outro fala, no que o outro sente. E isso é um dos fatores que fazem com que a gente viver em sociedade seja melhor do que viver só. Ou, né? A gente acaba aprendendo muito e sabendo, me identifiquei com aquele sofrimento lá. O cara tá sofrendo por causa do Inter, mas eu também tô sofrendo por causa do Inter. A gente acaba se identificando com isso. Fora o fato de que quando a gente ouve, nós mesmos falando algumas coisas da gente, do tipo, na questão psicossocial ou psiquiátrica em si, só o fato da gente ouvir a gente falando alguma coisa nossa, do nosso psique, automaticamente a gente vai entendendo e saindo em resoluções. Tem vezes que tu vai desabafar com um amigo e tu vai falar alguma coisa e tu só falou pra ele e tu saiu de lá e ele não precisa te falar nada. Só o fato dele ter te ouvido, tu saiu de lá com a resolução do teu problema porque tu ouviu tu mesmo falando aquilo e tu conseguiu chegar num raciocínio. Então é inteligente isso, porque a gente acaba se desenvolvendo muito mais em sociedade. E eu acho que hoje falta um pouco pra criançada, né, doutor? Atualmente é muita tela, né, doutor? Né? É verdade.
E vidrado como em celular. a pandemia, por exemplo, a gente agora Também. já passou disso, né? Mas como a pandemia na época fez mal, porque a gente guardou na jaula o cara que saía todo dia. Exatamente. Corre rua e como às o João, vezes né? Agora fazia- tá casado. Tá casado. Tô brincando. O cara saía pra rua, às vezes até no próprio ônibus, no táxi, no Uber, tu ia conversando, aquele papo de homem. E naquilo, sem querer, tu ia fazendo uma terapia. Quando tu ficou em casa, só em casa, home office em casa, tu perdeu esses momentos que de fato são preciosos e socialmente é importante. Exatamente. Voltando uma casa, eu perguntei sobre histórias engraçadas. Doutor, tem alguma que tu queira trazer? João também, se tem alguma história engraçada assim que tu lembre, a gente pode remeter a uma questão de saúde. Eu tenho algumas, tenho favor. algumas. A mais recente, eu fui... Vocês falaram que vocês não jogam muito futebol, eu não posso me incluir nesse grupo. Eu vou lá, não sei se jogo bem, mas eu vou lá. Isso que eu ia entender. Joga ou dá show? É Gente, diferente. assim, ó, eu tenho 2 pernas esquerdas e só chuto com a direita, mas vamos lá. No jogo de futebol, num momento do futebol, eu jogo numa quinta-feira e acabei sofrendo, me bateram na cabeça, quase deu tela preta e tal. Cheguei no consultório no outro dia com o meu olho todo roxo. Cheguei lá no consultório, um paciente de muito tempo veio me ver e ele me perguntou, doutor, o que aconteceu? E eu disse, ontem de noite esqueci de lavar a louça. E falei só isso pra ele. Esqueci de lavar a louça. Remetendo que quem tinha feito isso tinha sido minha esposa. Sim. E não fiz a conversa com ele. Quando ele terminou a consulta, ele foi de forma muito singela e com calma, assim, para não constranger, e falou ao meu secretário, real isso do doutor? Eu tive que me retratar, dizendo, não, é uma brincadeira, foi futebol. Mas, de fato, né, a gente... esse espírito, a gente se preocupa um com o outro. E eu tento, na minha rotina, levar ela o mais leve possível, mais próxima ao beabá do dia a dia, até porque eu faço aquilo o dia todo. Se eu levar ela num sentido estressante, puxado, vai ser uma rotina ruim para mim. Então, essas brincadeiras eu acho que fazem aí o dia a dia ser mais fácil. João, 30 anos, para além do CrossFit, tu costuma fazer o que para a saúde? Você faz exame regular, vai no médico, já foi no urologista ou tem o acompanhamento? O que tu poderia trazer assim da tua realidade para nós? Eu procuro fazer check-ups, assim, exame de sangue, os mais básicos, assim, vamos dizer, não que sejam básicos no sentido, mas tipo, os mais padrões, assim. E desde que eu comecei o cross, eu e minha esposa, nós fazemos junto, então nós notamos que a gente poderia render mais se a gente conseguisse, talvez, se alimentar melhor. Então, a gente começou o acompanhamento com a mesma nutricionista, os dois, não em horários juntos, mas a gente acaba fazendo esse acompanhamento nutricional também, que ajuda bastante, assim. Então, sim, tu acaba... E aí, tu acaba fazendo outras coisas. Tu acaba, além do cross, tu faz outros exames. Como minha família já tem um histórico, eu fiz alguns check-ups também cardiovasculares. Então, tudo isso já fui fazendo com a ajuda do cross, com a ajuda desse olhar também de prevenção, justamente para não ter um susto depois, né? Exatamente. O nosso horário está apertado, estamos quase na prorrogação. Doutor, última pergunta antes para a prorrogação, então. Exames de rotina. Né? Tiago, cardiologista, né? Geralmente a gente pensa em urologista, mas o cardiologista também tem esse olhar para exames de rotina. O que poderia dizer para os homens que estão nos assistindo agora com relação a exames, principalmente para aquele cara que talvez tenha tanto preconceito de fazer um exame de rotina, né? Tá, muito... primeiro, essa abordagem que a gente falou, homem tem muita dificuldade de chegar nesse dia e dizer, cara, eu cheguei numa idade em que eu preciso, de fato, fazer a minha prevenção. Exato. Mas os exames de rotina, eles basicamente, né, o que o João estava trazendo para a gente, basicamente são análises clínicas. A maioria dos pacientes que chegam numa idade de 30 anos são análises clínicas. Agora, é importante a gente trazer o check-up como uma ferramenta exatamente para prevenir o que é mais incidente. Então, chegou nos teus 40 anos ou tu tem um histórico importante de doenças urológicas, é interessante ter esse olhar do urologista, essa opinião do urologista também. Por quê? A gente vai fechando o círculo... A prevenção ela é a melhor ferramenta. A gente vai trazer uma prevenção precoce, vai evitar a doença futura. Um outro detalhe que eu acho que é legal a gente falar na prevenção é quando a gente muda de forma muito abrupta uma rotina. Vou dar um exemplo. O paciente é absolutamente sedentário, do nada começa a querer fazer muita atividade física. Exatamente. Por isso que o João trouxe pra gente. Vai começar a fazer um crossfit, algo que tu não estava adequado, adaptado. É interessante fazer uma avaliação antes, até porque no sentido do check-up, ele te dá uma palavra que a gente tem muita dificuldade de garantir, que se chama
segurança. Então, o check-up ele é algo que tu tem que fazer para ter segurança que teu próximo ano, tua próxima década, tua próxima geração vai poder conviver contigo e vai ter aí um futuro brilhante e bom para frente. Último minuto do nosso jogo, um bate-papo, eu diria um ping-pong, saindo da referência ao futebol, mas mantendo no esporte. Vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, uma resposta com uma palavra. Carlos, o que garante os 3 pontos na saúde do homem? Boas rotinas. Boa, muito bem. Doutor, o que ajuda a segurar o empate? A constância. Excelente. João, o que faz o time perder? Acho que é... como é que eu posso dizer? Acho que é a falta de cuidado para a saúde mesmo. É, isso aí, exatamente. Gente, muito obrigado, valeu por esse bate-papo. A gente espera que a galera que está nos acompanhando também tenha curtido, muito cheias de jogadas de mestre. E o seguinte, em breve estaremos de volta aqui, então, com mais um videocast da Unimed VTRP. Vocês gostaram? Gostamos. Muito legal. Curtiram? Sim, muito bom. Então é o seguinte, o que fica de mensagem? Saúde não tem replay. Comece a cuidar hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Valeu, galera. Até a próxima.